Boa tarde, professor Carlos. Aqui quem é o Thiago Pinheiro, em dupla juntamente com o Eduardo Gonçalves. E a gente está aqui Eu. tá apresentando o item C do CAD Simulation, que é motores e acionamento escalonado. Tudo bem. A nossa apresentação, que é a alternativa C, que tem que fazer o seguinte: um motor, esse aqui é o circuito original, em que seguinte, um motor terá que acionar somente se o posterior estiver ligado, né? Fazendo esse escalonamento. Tem que acionar primeiro um, depois o outro, sucessivamente. Não pode acionar nem ao mesmo tempo e nem acionar, por exemplo, o primeiro e o terceiro. Não tem que acionar o primeiro, o segundo, nesta ordem. E depois fazer a lâmpada ficar piscando enquanto os motores estiverem ligando. O Eduardo vai falar sobre o que a gente fez da montagem. Então, a montagem funciona o seguinte: nesse circuito original, o temporizador 1 ele é ligado antes do térmico. Ou seja, se o térmico do motor 1 não ativar, então ele não vai. Se o térmico do motor 1 ele não ativar, o motor 1 não vai ligar, mas o motor 2 vai ligar. Porque assim que der a contagem do temporizador 1, ele vai acionar o motor 2 e o motor 3. Aí, qual que foi a solução que a gente achou para reverter essa situação, né? Ele só vai ligar, o próximo só vai ligar se o anterior ligar. A gente ligou o fio, né, o temporizador 1 depois do térmico, ou seja, se o térmico ele abrir, o próximo motor que é acionado pelo temporizador anterior, ele não vai funcionar. Ou seja, olha aí, ó. Por exemplo, o térmico do motor 2 abriu, o motor 2 não funcionou. Então, se ele abriu, não vai fluir corrente para que o temporizador 2 seja acionado e assim subsequentemente acione o motor 3, que é acionado pelo temporizador T2. E agora, a solução também que a gente achou aqui para fazer a lâmpada ligar enquanto os motores estão ligando, o Thiago aí vai falar aí. A solução que a gente encontrou foi colocar aqui, por exemplo, tá vendo? Foi essas duas chaves aqui. Essa chave Q1 aqui, por exemplo, o primeiro, é referente ao conector do motor 1, que está normalmente aberto. E a gente colocou aqui normalmente aberta. E essa chave Q3 aqui, que é a conexão do motor 3, que está normalmente aberta, mas a gente colocou aqui normalmente fechada. O que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte, vou partir aqui para as simulações. Aqui as chaves estão normalmente abertas, está aberta normalmente. Quando a gente liga aqui, o motor Q1 fecha, então aqui abre a conexão, então a lâmpada acende e o temporizador faz o processo de piscar, né? A gente coloca o delayzinho e ele faz a lâmpada piscar. Então, quando o Q3 fecha aqui, que é normalmente fechado, ele vai abrir, então assim ele para de piscar, então a lâmpada vai parar de piscar quando o último motor estiver ligado. E assim a lâmpada vai somente piscar enquanto os motores estiverem ligando ou vai continuar piscando somente se ocorrer algum problema, por exemplo, do motor que algum dos motores não ligar e vai ficar aberto, então a chave vai voltar a piscar como um sinal de segurança que a gente colocou. A gente só para finalizar, a gente conclusão Fazer uma que consideração aqui, ó, porque esse sistema ele pode funcionar de segurança. Caso de um processo industrial, caso um motor dependa do outro para funcionar, ele não vai poder ligar, né? E também a lâmpada para indicar ali para o operador da máquina que os motores estão ligando, para ele manter distância, para não ocorrer nenhum acidente. exatamente, aqui eu fazer a simulação do ocorrer normal. Os motores vão ligar, a lâmpada vai piscar, quando o último motor ligar, ela vai parar de ligar. Agora, se a gente, por exemplo, remover um dos motores aqui, Q2, e a gente botar aqui para rodar, se a gente se conectou aqui, o motor Q1 vai funcionar, o motor Q2 que estava com defeito não vai ligar, o motor Q3 não vai ligar porque o motor 2 não ligou, e a lâmpada vai continuar piscando Ficar como intermitente. medida de segurança. Alerta, né? Exatamente, alertando aos operadores. É isso, professor, muito obrigado. E a gente finaliza as conclusões aqui do nosso vídeo agora. Obrigado, professor.